bem, amigos do Peladranete? Entramos ao vivo e definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, o retorno de Eduardo Renan. Tudo bom, Dudu? Olha, que momento é esse? Eu tenho só 6 anos. Tô aqui, ó. Canta aqui tá minha vida, tudo bom, Vivi? Queria dizer que bela estreia do Matheus França hoje, cara. 6 de maio. Meteu seu primeiro gol, jogou bola, jogou futebol, Matheus França, Eduardo. Tô feliz demais. Agora ele quer ficar. Fica, Matheus França, fica. Demorou 1 ano só, mas ele quer ficar agora ele vai. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora. É a missão, né? Já falei de Matheus França, agora vamos falar de futebol. Então vamos, meus amigos. Queria dizer que estamos com os ouvintes Gabu, né? Que são os ouvintes que gravam com a gente, que colaboram no financiamento coletivo e vinham gravando toda semana com a gente e tal. Queria fazer uma chamada pública pro Ricardo Lomba de Araújo Júnior. Que nome, hein? Maravilhoso, né? Lomba é um baita nome, mano. E Júnior, né? Pacholo. Lomba Júnior é muito brabo, né? Lomba Júnior, imagina o Lomba Pai, que deve ser. Exato, Lomba Sênior, imagina o Lomba Sênior. Mas o Ricardo Lomba de Araújo Júnior, com todo respeito, e o Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, que fizeram a colaboração na época pra ajudar o Gabu e estão na fila pra gravar. Vocês podem ver a fila em peladranet.com.br e vocês são os próximos a gravar, então me mandem mensagem, se identifiquem, mandem mensagem aí pra gente combinar pra semana que vem. Aliás, todo mundo que estiver na fila que puder mandar mensagem, fala, pô, Vidani, eu sou fulano, me manda aí pra eu poder anotar teu contato, seja Telegram, WhatsApp, e-mail, o que você achar mais fácil, manda mensagem ou e-mail ou Instagram, alguma coisa assim, pra na hora de chamar eu já ter o teu contato e facilitar pra todo mundo que estiver na fila. Inclusive, hoje é o primeiro programa de maio, eu atualizei a fila com os dados desse mês, obviamente, então temos aí fila atualizadíssima aqui no Peladinha e vamos que vamos. Site do Peladinha, peladranet.com.br, não tem só a fila, tem link pra todas as redes sociais nossas, grupo de Telegram, redes sociais particulares, inclusive do Dudu que tá aqui, mas é um dos nossos membros aqui do Peladinha há muitos e muitos anos. Um detalhe, essa semana foi xingado por Ricardinho Martins. É mesmo? Eu vi que ele chamou de vagabundo, né? Vagabundo e mau caráter. O que é isso? Tem que respeitar. Porra, bom demais. Olha, se te deixa aconchegado, Eduardo, é um prazer ser xingado por né? Não, eu falei, eu me senti elogiado. Vindo dele foi um elogio pra mim. Exatamente. Usou até vídeo do Brasão pra me xingar, cara, que delícia. O Brasão te xingou também ou só ele? Não, o Brasão foi na onda do que ele falou, né? Alguém do Santos pediu lá, foi uma delícia, meu irmão. Tô muito contente por esse reconhecimento, né? E por esses elogios proferidos por tal pessoa. Bom demais. Bom demais. Olha aí, tem link também pros produtos na Podcast Store, assim como na descrição de todos os episódios. Lembrando de projetos paralelos, tem Companhia da Louça do Maidana, Fábrica de Filmes com o Vitinho da Comédia, que aliás fez show no Rio de Janeiro nesse sábado. Obrigado aos ouvintes que foram no show do Vitinho. Ele pediu pra agradecer pra vocês. Reinaldo Jaqueline, essa semana 57 sobre filmes cult. Você é cult, Eduardo? Não sou, mas pretendo ser um dia. É mesmo? Você tem interesse em ser cult? Claro que não, pô. Eu sei. Por isso fiquei curioso. Mas depende do coach do quê? Coach de amizade? Posso ser. Cult. Ah, cult? Não, cult eu sempre fui. Você é cult, né, Eduardo? Sempre fui cult, meu cabelinho agora tá super cult, meu. Pô, seu cabelo tá style, Eduardo, eu elogiei, hein? Tá grande, né, cara? Tá grandinho, mas tá com um pega-rapaz bacana. Você tá parecendo o Soldier Boy do The Boys, Eduardo. Então só falta xingar o meu filho, porra, bom demais. Meu irmão falou que é o cabelo old money. Old money, olha aí, Eduardo, tá virando old money, que coisa, hein? Eu queria ter um money, só falo, eu tô old, eu já tô. Pô, tá foda. Olha aí, o Dentro da Minha Cabeça 123 essa semana foi com o Peixe Aquático. Se você soubesse quem você é, discutir com o Peixe se eu deveria ou não me inscrever pro Big Brother, Eduardo. Esse foi o tema do episódio. Deveria. Tá vendo? Já seria muito mais resumido se fosse o Eduardo convidado. Com o Peixe foi uns 40 minutos de papo. E você pode ouvir lá no Dentro da Minha Cabeça também. Lembrando... Ele chegou na mesma dedução que eu, pô. Chegamos, não. Isso aí foi a conclusão do começo. 40 minutos eu já respondi em 5 segundos. Exato. A gente ficou tentando, Eduardo, arranjar motivos pra ter certeza, pra gente não fazer merda, né? Mas tudo bem. Conseguimos. Enfim, tenho feito lives do Jovem Nerd na Twitch. Agora mudou, não é mais todo dia. É de segunda, terça, quinta e sexta às 14 horas. Porque quarta tem saído o Jovem Nerd Esporte Clube, sucessor do Vai Te Catar, programa sobre a Copa do Mundo. Estamos fazendo o guia da Copa por lá. Fizemos os grupos A e
B no primeiro episódio. E agora no episódio 2 com a presença do querido JP, João Paulo Miguel, grupo C e D. A gente falou do grupo do Brasil, grupo dos Estados Unidos. Foi ao ar no dia 6 de maio, você pode ouvir tanto no feed do Nerdcast, quanto nos links dos feeds do Spotify, do YouTube e de outros agregadores também do nosso querido Jovem Nerd Sport Clube. Em vídeo, no Spotify e no YouTube do Jovem Nerd Sport Clube. Todos os outros agregadores estão em áudio apenas, né? Podcast raiz que nem o Peladinha. E por fim, agradecer a galera do Originais do Fute, que é originaisdofute.com. Nossos patrocinadores aqui, produtos 100% originais, tanto novos quanto usados. Material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais. Mais de 3.000 peças diferentes no catálogo. Loja física em São Paulo, Rua Desembargador do Vale, 1060, lá em Perdizes. Site todo até 6 vezes sem juros. O perfil deles no Instagram é @originaisdofute_, que tem novidades diárias. Tudo sempre aparece lá primeiro. Tem grupo VIP do Instagram com link na bio deles. Cupom PELADA10 com 10% off. Funciona tanto no site quanto no ao vivo. No balcão da loja, se você ir lá e meter o cupom PELADA10 falando que é ouvinte do Peladinha, você também ganha 10% de desconto. Então, originaisdofute.com com o cupom PELADA10 pra você aproveitar. Desgraçado! Errei a vinheta de novo, tô errando toda semana, que loucura. Meus concorrentes. Porque, pois Tem é. uma lojinha agora, né? Tem... Fato bizarro da semana. Dudu, o fato bizarro da semana não poderia ser outro, né? Eu te trouxe aqui, tô feliz que você está aqui, porque vamos comentar agora, então, enquanto estamos gravando na noite de quarta-feira, resolvida a briga entre Neymar e Robinho Júnior. Mas que Tô surpreso, hein? não deixa de ter sido bizarro o fato do que aconteceu. Ô, Dudu, você que é santista, setorista, amigo de Ricardinho Martins, explica o que houve. Cara, peraí, você viu a declaração dos dois? Então, Depois? vamos falar sobre tudo, mas antes, vamos contar Tá. o que houve, o que saiu na mídia. O que houve foi que num treino, Robinho Júnior dibrou o Neymar ficou puto. Peraí, não, peraí, que tem mais coisa. Tem mais substância nessa história toda aí. Tá. Tava rolando o treino dos jogadores que não jogaram contra o Palmeiras, ou que jogaram pouco, né, que não foram relacionados, os que não entraram em campo, ou que... Jogaram um pouco não de qualidade, né, mas de quantidade. Quantidade, poucos minutos e tal. Senão ganha todo mundo. E aí, durante o treino, o Ilharão, né, bom, vamos passar por isso. O Ilharão se destemperou em alguns momentos com alguns jogadores jovens do Santos, né? Como todo time tem. Quando a molecada faz alguma coisa, falta de respeito, hierarquia de futebol, essa merda aí que acontece muitas vezes, né? E aí, ele fez algumas faltas em alguns jogadores da base do Santos, entre eles o Robinho Júnior, que provocou o Ilharão ficou destemperado, nervosinho e foi expulso do treino pelo Cuca. Tá. Beleza. Nesse mesmo O treino. Neymar, né? Tudo no mesmo treino. O Neymar falou: pode deixar que eu vou, né, dar no meio desses caras. Mas isso aqui é tudo no futebolês, tá, gente? Dar no meio não é vou matar o cara, não. É dar no meio, vou colocar ele no lugar dele. Acabou o treino empatado. O Cuca separou duplas pra fazer um X1, né? E o Neymar pediu pra fazer contra o Robinho Júnior. E aí, durante o X1, o Neymar e o Robinho Júnior foram fazer um lance. O Robinho Júnior passou pelo Neymar. O Neymar acabou caindo no chão. O Robinho Júnior fez a jogada e acabou perdendo o gol. E o Neymar falou: é por isso que você não faz gol no profissional. E, de fato, o Robinho Júnior tem 21 partidas até agora, mas também minutagem dá 4 jogos. É isso que eu ia falar, né? 21 partidas que ele entrou, geralmente ele entra aos 40 do segundo tempo, sei lá. Então assim, a minutagem é muito baixa, ele tem uma assistência e tal. Aí o Neymar falou: por isso você não faz gol no profissional. E o Robinho Júnior falou assim: mas não sou eu que tô no chão. A partir de agora, o Neymar levantou e aquela coisa, sua mãe não é homem e tal, né? Deu uma rasteira no Robinho Júnior e proferiu um tapa no rosto do Robinho Júnior. Isso, um tapa que inicialmente teve no jornalista que falou que era um pedala Robinho, minimizaram, mas foi descrito na então nota do staff do Robinho Júnior, que virou uma notificação extrajudicial, né? Que virou ali uma denúncia e que agora foi retirada. Processo de sindicância, né? Sindicância. Que pediram pra abrir a sindicância e tal. Sim. E o Santos já falou que não tem imagens, tá? Isso aí já é informação também. Tá bom, interessante. Mas o que foi descrito na nota dele foi que foi um tapa violento, né? Foi essa forma, claro, no rosto. Tapa violento no rosto. Pois é, enfim, né? Aí vem toda aquela coisa. Porque, cara, puta, gente, bom, você que acompanha o Pelada há bastante tempo sabe
sabe que tanto eu quanto o Vitor sempre fomos fãs do Neymar, cara. Já defendemos ele em momentos diversos, mas, óbvio, sempre criticando que ele faz merda, que não foram poucas vezes nesses anos todos, né? Cara, ninguém é maluco, Dudu. Ninguém que tenha sã consciência seria maluco de dizer que o Neymar não sabe jogar bola, entendeu? Ninguém é louco. Exato. Aí é negacionista da realidade mesmo e tal. Exato. As minhas E críticas aqui... com o Neymar, geralmente, elas partem a partir das decisões ruins de carreira dele e nos momentos que ele esquece de jogar bola e vai brigar com o torcedor, sai no soco torcedor no PSG, fica, cara, abdica de ter o jogo que a gente amou observar o Neymar pra fazer coisas como o chapéu pra trás contra o Fluminense e tudo mais. Nossa senhora, E outra, isso aqui independe da opinião política, da vertente política do que Neymar. Também é uma merda a opinião do Neymar, mas assim, independente disso, tem coisas pra criticar ele como jogador também, não só como pessoa. Não, então, mas assim, a gente abomina o Ronaldinho Gaúcho é de esquerda. A gente no abomina ponto de o Ronaldo vista político, Fenômeno. sim. No ponto de vista político, beleza, cabe crítica. Não, mas eu digo entendo assim, o que você quer dizer, como atleta, né? Ninguém pediria Alguém pra não convocar cancela. o Ronaldinho Gaúcho por conta de opinião política, no auge dele. A gente cancela o Ronaldo Fenômeno por causa do futebol dele ou por causa da opinião política dele? Não, cara. A gente convive e tal, e é exaltado como ídolo. Romário, mesma coisa. Todos eles, né? Então não é só o Neymar, né? Enfim. Não, mas dá pra se decepcionar também. Mas tudo bem. Acho que é mas eu tô falando assim, você não tá cancelando o jogador, que é esse discurso que a galera usa pro Neymar. Ah, só falam disso por causa da opinião política dele. Não é verdade, pô. Os fãs dele tentam puxar como se ele fosse perseguido por conta de opinião política, que é uma mentira do caralho. Não existe isso. Óbvio que sempre no arranjo de muitas pessoas pode ter algum ali que vai pra essa vertente? Pode. Mas no geral não é esse o motivo, tá? Enfim, né? Passou, deu a confusão toda, aí vem, como eu disse, vai ter daquela vertente. A gente fala, as pessoas confirmando informação, aí vai o Sormani, o Wagner Frederico, estou falando de o Sormani não setorista, mas vários setoristas do Santos, Wagner Frederico é um deles. Né? Ana Canhedo, Edgar, que fizeram a matéria do GE. Aí vem o pilhado, irmão, né? Pô, e sabe o que é pior? O pilhado mete lá, não foi nada demais, não sei o quê, eu confirmo, eu duvido alguém que fala contra o que eu tô falando aqui. Aí pronto, né? Eu que fui pro lado que foi um tapa e fiquei puto e tal, incomodado com a situação, né? Porque, nossa, é jogador, isso aí dentro do vestiário, beleza, cara. Uma coisa, e tem uma coisa no futebol que é assim, cuspir e tapa são desmoralizantes, eles passam do ponto da porrada, da trocação, né? É melhor brigar de mão fechada do que dar um tapa, né? Tem momento ali. Exato. Pro ego dos caras. Desmoralizante, exatamente. Então faz parte do futebol, cara. Gostando ou não, é a realidade. Beleza. Apesar disso, eu concordo muito com o vídeo que eu vi do André Rizek hoje de manhã, porque eu acho que já passou da hora da gente parar de normalizar esse ponto de vista no sentido de achar isso bonito. Porque há quem fale dessa forma, Dudu, como se fosse legal. Raiz. Não, o legal é isso, legal. Estão querendo te... Não, cara, isso deveria acabar. É uma cultura que, assim, beleza, por muito tempo no ambiente de trabalho corporativo, ele foi machista, ele foi preconceituoso em vários aspectos, e isso é uma merda. Então, assim, a gente não pode nunca olhar pra um ambiente de trabalho em que um monte de riquinho acha normal sair na mão, resolver as paradas na porrada, que nem dois homens de Neandertal, né? E achar isso maneiro. Não é maneiro. Não importa se é normal ou se é anormal. É uma merda. É uma cultura de merda. Esse é o ponto. E ninguém tá falando de discussão acalorada, coisa que acontece em vestiário. Porra, todo mundo que jogou bola mas acho que o ponto, sabe que acontece também. O ponto que a gente pode fincar é, tipo, sair na mão não é exclusividade de Neymar e Robinho Júnior, né? Isso aconteceu e acontece no futebol o tempo todo. Tá no Real Madrid. Tá no Real Madrid agora. Tá acontecendo aconteceu duas. Tá acontecendo toda semana pelo Real Madrid. Que hoje eu vi do Valverde com o Tchouaméni, quase saíram no soco. Sim. Aí tem o Rudiger dando tapa na cara do maluco da equipe, do comissão técnica. E também no Álvaro Carreiras deu 2, né? Parece. Sim. Mas o da comissão técnica dá pra ver que é brincadeira, vai, Vitor? Dá pra ver que é brincadeira ali. Tudo bem. Deu pra ver. Mas não, você vê que o cara tá... Não, assim, mas tá todo mundo rindo, os caras zoando, tal, entre eles, tal. Ali é diferente, a do Rudiger com o cara do grupo, tá? Agora, do Carreiras, o próprio Carreiras falou que já foi resolvido. Postou nota. Né? E realmente teve agressão. Então, não é exclusividade do Neymar, tá? E óbvio que quando fala do Neymar, tem mais repercussão porque ele é uma editoria, gente. É normal. E outra, né, Dudu? A reação do Neymar, ela foi muito esquisita. E pra mim, isso indica que passou do ponto do normal, da normalidade. Exatamente, esse foi o meu ponto, né? E eu concordo muito contigo nisso, porque assim, o Neymar é o primeiro a se defender publicamente de tudo. E dessa vez, o silêncio dele disse muito. Disse, tipo... E assim, eu até acredito, Dudu, que ele pode ter se arrependido mesmo. Tipo, tá, porra, se trata de um cara que ele apadrinhou, filho do amigo dele, que tá preso por um motivo horrível. E assim, mas ainda assim, o Robinho Júnior não tem nada a ver com isso. Então eu não duvido que o Neymar tenha se arrependido genuinamente da parada e tenha visto que fez merda.
Mas esse lance do Santos não mostrar o vídeo e dizer que não tem vídeo, eu acho que não tem vídeo porque já pegaram esse cartão de memória e alguém engoliu. É isso que, por isso que não tem o vídeo. Exato. E aí, voltando lá no Pilhado, o Pilhado fala, eu duvido alguém falar que o que eu tô falando é mentira. Pois bem, a repercussão dos fatos. Depois do jogo, os dois falaram e os dois falaram exatamente que o Pilhado estava errado, né? Porque ele falou que não foi um tapa nada demais e os dois confirmaram que realmente foi, né? E o que mais me espantou, e aí vem aquela corja nojenta, eu virei um cara que sempre foi fã do Neymar, eu passei a ser um cara que odeia o Neymar agora, né? Só tem essas duas cartas pra você entrar. Tipo, não tem cérebro no meio. Eu, assim, me dou o motivo de usar meu cérebro. Enfim, nos dois falando, o Robinho Júnior me pareceu um cara muito mais centrado do que o Neymar na fala dele. Na maneira de se falar sobre o assunto e tal. O Robinho falou, foi isso, tal, mas já tá tudo resolvido e tal. E, gente, tá falando de um cara que fez 18 anos em dezembro, tá? Então, é um adulto de 18 anos e um adolescente de 34. Exato, assim. O Neymar assumiu, mas assim, ele errou e eu errei um pouco mais, entendeu? Qual que é o erro do Robinho Júnior? Ele me provocou, sabe? Porra, eu acho uma merda, tá ligado? E é o que eu falo, falar de Neymar hoje é um saco, porque assim, eu vou falar se ele joga bem, eu achei que ele jogou até bem contra o Recoleta lá, nada demais, mas jogou até bem. Isso aí, já tá puxando o saco. Você nunca pode analisar o cara simplesmente por sua opinião. Assim, entendeu? O Neymar fez o gol contra o Recoleta, eu nem quero entrar no mérito dele jogou bem ou não. Fez algumas jogadas interessantes e tal. Mas perdeu também um gol, cara, embaixo da trave, que não dá pra desperdiçar. Não, inadmissível. Não dá pra, cara, assim, no jogador na posição dele, que é um cara com o tamanho dele, né? Já dá pra... Até isso é uma crítica em relação a essa briga com o Robinho Júnior, né? Independente de quem é o Robinho Júnior, quem é o Neymar e o que ele representa pro Santos, ou deveria representar, e ele se metendo numa briga dessa, faltando 2 semanas pra convocação. Cara, que é isso, cara? Que loucura é essa? Tipo... Eu acho que ele vai, tá? Mas independente disso, Dudu, eu duvido que ele vá, de verdade. Se fosse um treinador brasileiro, eu tinha certeza que ele iria. Sim. Mas sendo Ancelotti, eu não acho que ele vai. Mas ainda assim, a gente tá aqui no achismo, nenhum de nós dois aqui tá jantando com a morena fina com o velho, né? Nenhum de nós aqui sabe nada. Mas o ponto pra mim é, o Neymar deveria ter a mentalidade de um jogador do tamanho que ele tem. E ele não tem essa mentalidade. Não tem. Nunca teve, na verdade. Nunca teve. Inclusive, talvez as piores decisões de carreira dele, como a ida pro PSG num momento decisivo pra carreira dele, perto da Copa de 18, a ida pro Al Hilal, tudo isso, pra mim, são decisões de um cara que tá com foco em outro lugar, além do que ele poderia ter, que é, cara, eu quero me tornar o melhor jogador que eu posso ser. O Neymar, em algum momento da carreira... das condições, né? Exato. O Neymar abandonou esse objetivo e virou o... Cara, eu quero brilhar sozinho, eu quero ser o dono do time, eu quero brigar com o Cavani pra bater pênalti, eu quero... Ele quis outras coisas na carreira dele. Além do que o Cristiano e o Messi fizeram a vida inteira. E eles deveriam ter sido a comparação pro Neymar, apesar de eu achar que ele tá, cada semana que passa, correndo o risco de diminuir a carreira dele, porque tá feio esse momento, essa passagem pelo Santos, tá? É muito mais a gente falando com ele sobre coisas fora do campo, e aí quando vai pro campo, como você falou, fez até um bom jogo contra o Recoleta. Cara, desculpa falar, mas o Recoleta dos piores times que eu já vi disputando o Sul-Americano. Com certeza, o que torna tudo ainda muito pior. E o Santos empatou não só agora fora de casa, mas empatou em casa no aniversário do Santos, cara. E ele sai tretando. O Santos empatou em casa os 2 jogos, porque tinha 20 mil santistas lá assistindo o jogo, não tinha torcedor do Recoleta. Pois é, cara, pois é. O Santos era mandante nos 2 jogos. E tem o lance dos reservas do Recoleta, os caras têm emprego, Dudu. Sim. É uns bagulhos assim... São semi-amadores, alguns são semi-profissional, semi-amador, um bagulho esquisito. E aí, cara, pra mim, até o ponto que me pega mais dessa treta toda, acho que o ponto não é nem tanto sobre o Neymar, sabia, Dudu? Porque eu acho que no fim das contas ele resolveu como o Neymar sempre resolveu tudo, que é de uma maneira meio esquisita, com a postura não tão adulto Ney quanto a gente gostaria que ele tivesse, nem perto disso. E vai ficar em por silêncio. Isso mesmo. Briga com o seguinte. Não, e no privado você pode ter certeza que ele se pinta de perseguido, tá? Pela mídia. Com certeza. Ela exagera. Nossa, como exagera. Eu sou o Batman e o Coringa. Não, é isso aí mesmo, porque ele é puta que pariu. Ele é o Homelander. O segundo ponto que me pega, do Dr. Rafael Afonso de Nascimento Reis, que é o ouvinte nosso que mandou uma opinião fecal dele sobre Neymar contra Robinho Júnior, ele fala que ele viu vários jogadores e ex-jogadores comentaristas criticando o Robinho Júnior por contra a postura dele, falando que ele tinha que ter resolvido isso no vestiário, que não tinha que ter exposto. Parecia que gente do elenco do Santos tava puta com ele, pelo que vazou algumas notícias também, e eu não duvido. E aí, cara, esse ponto pra mim é o ponto que mais me machuca. A proteção pro Neymar, ela é tão enorme
tanto midiática quanto de toda a natureza, talvez até mais do que midiática, pelos fãs que são fãs com ele, pelo motivo que ele deu nos últimos 15 anos, muito mais bons motivos do que ruins, mas a galera perdeu a noção de, como você falou, usar o cérebro minimamente pra falar, bicho, isso aqui ele não tem razão nenhuma, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Por isso que eu achei a postura do Robinho Jr. boa, porque ele fala sobre isso também, né? Que ele fala, foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Né, que ele fala bem. Por isso que eu achei ele mais adulto nessa questão, né? Mais maduro, porque ele fala, foi mais um sentimento do que um pensamento, né? E assim, tô tentando me colocar na situação dele. Como o Neymar é o mentor, ídolo, tem o dobro da idade dele, é a referência, técnica, como jogador, a inspiração e tal. E você toma um tapa na cara dessa pessoa, você vai pra sua casa, depois de tomar esse cara, mesmo você tendo conversado com um cara no campo, e você comenta isso com a sua família, porque ninguém chega, gente, tomei um tapa na cara, ninguém vai ficar, não, deixa lá. Em casa eu sou outra pessoa. Todo mundo vai falar. Não, e tal quem qual... tá em casa? O irmão, né? Exato, mas tal qual a família do Neymar, a família do Robinho também é o staff dele, tá ligado? Não é só família. Então assim, a galera também ali tá ajudando ele a tomar as decisões de um jovem de 18 anos que tá começando a carreira, e com certeza o peso deles como empresários dele, além do empresário que ele deve ter contratado e o caralho, etc, sim, a família dele também toma as decisões da carreira dele. Então, cara, isso deve ter deixado geral frustrado e talvez, Dudu, decepcionado com a pessoa. Exatamente, em que eles esse confiaram. é o meu ponto. Então imagina ele chegando em casa e falando, pô, mas confusão no treino lá, o Neymar me deu um tapa na cara. Como assim o Neymar te deu um tapa na cara? Porque aí você fala assim, foi o Zé Ivaldo que deu um tapa na cara, entendeu? É uma confusão de dois jogadores aleatórios. Mas quando é o Neymar, ele se coloca, ele tá em outra posição justamente com o Robinho Júnior. Se o Neymar tem essa discussão aí com, sei lá, com o Brasão, com o próprio Zé Ivaldo, que ele tomaria um pau, né? Mas se dá o mesmo, o problema é menor. Concordo também. O problema é menor. Com o Robinho Júnior é uma outra situação. Mas pô, aí... o Neymar chega no Santos e fala, eu vou cuidar de você como o seu pai cuidou de mim lá no passado, né? Então ele faz essa coisa com o Robinho Júnior. E ele, um ano depois, de dar um tapa na cara do moleque. Por mais que o moleque pode ser um idiota, tá? Não pode importa. Não importa, né? Não importa. Porque podia ser qualquer um. Pra mim, o ponto é justamente que o Rafael aqui, da cartinha, Rafael Afonso mandou, que ele fala, pra resolver algo no vestiário, os jogadores deveriam estar em pé de igualdade dentro do elenco. Serem titulares ou terem peso parecido no grupo. Nesse caso, claramente não acontece. Provavelmente, se o Robinho Júnior não falasse nada, a situação teria sido até abafada, não daria em nada, ficaria ali. Ignorada. Isso porque já ficou bem evidente que o Neymar faz o que ele quiser no Santos, quase como se fosse dono do clube. O pai dele, inclusive, tem o contrato que influencia até a eleição do presidente. Então acho meio desleal as pessoas cobrarem do Robinho Júnior, achando que ele tem condições de peitar o Neymar no vestiário, porque ele sequer seria ouvido se ele tivesse cobrado só naquele nível. Esse é meu ponto de vista, pelo menos, quero saber a opinião de vocês. E eu concordo muito com a opinião dele, porque pra mim, Dudu, por mais que a gente pense no Robinho Júnior, ele pode levantar que o cara é mala, como se o Neymar não fosse, inclusive, e tudo bem. A carreira nunca inteira... foi um problema também ser mala. Não, eu sempre... Cara, quantas vezes a gente defendeu carretilha do Neymar, zagueiro pegando pesado com ele? Cara, ele tem direito de dar carretilha, de driblar, é o que ele sempre soube fazer. Chamar pra cima. Exato. Foda. Sempre, isso foi sempre de elogio. E aí, quando é contra ele vai fazer. Só que pra mim, Dudu, muito mais do que ser sobre o Robinho Júnior, sobre a mala dele, etc. Lá ele, inclusive, a mala do Robinho Júnior, o pacotão dele. Mas é sobre o Neymar. Tá liberado, ele tem 18 anos, pode falar. Pois é, objetificar o garoto. Mas é sobre o Neymar e o tamanho do Neymar, Dudu. Cara, o Neymar, ele contra qualquer cara do elenco do Santos, que não ganha uma migalha do que ele ganha, que não tem o contrato que ele tem, e que não representa pra torcida 1/100º do que o Neymar representa, podia ser o Neymar e o Gabigol, Dudu, que o Neymar não poderia fazer isso, cara. Desculpa, mano. É o Neymar, mano. É o cara que quer ir pra Copa sendo 10. É o cara que não tem físico pra ir pra Copa, não tem mental pra ir pra Copa, mas esperava dele a liderança de ídolo, né? E ele não foi ídolo nem líder pro Robinho Júnior nessa situação. Então, cara, como é que o Ancelotti, que é um cara que não tem pelo Neymar o carinho de brasileiro que a gente tem, olha pra isso, pra mim, Dudu, não que isso mude muito na convocação, porque pra mim, o dentro de campo do Neymar pesa muito mais do que esse episódio, né? Pra convocação dele ou não. Mas, cara, como é que ele vai olhar pra isso e falar, caralho, vou ignorar, sabe? Parece meio difícil de ignorar, tá ligado? Parece que é meio, puta, que cagada, cara, que merda, Neymar. Puta, você não pensa duas vezes antes de fazer um bagulho desse? Dá uma chance nem pra eu tentar te chamar. É, cara, assim, ó, se eu tava procurando um motivo pra te chamar, e você tá tirando, ele tá arriscando todos, Dudu. O em campo não tá bom,
O Eu já pensei várias extracampo coisas, cara. Porra. Já pensei várias coisas sobre se ele realmente quer ir ou ele faz essas coisas pra só ter um motivo, falar, não fui porque, enfim, sou perseguido, sabe? Porque eles gostam dessa coisa. Mas pra mim o X da questão do Neymar, tecnicamente falando, é o seguinte, independente se é santista ou não, pode ser acompanhou de futebol europeu, jogou no Barcelona, sem o Messi, ou no PSG, ou na seleção brasileira. Você viu o Neymar entrando em campo com a camisa que ele tava vestindo. Você tinha a convicção que aquele jogo, que ele estivesse defendendo o time ia ganhar aquele jogo, de alguma maneira. Ele ia dar um jeito, hoje, o Neymar entra em campo com a camisa do Santos, o torcedor do Santos não tem mais nenhuma confiança de que o Santos vai sair vencedor. Concordo. Essa é a grande X da questão, com ele com a camisa do Santos. Eu falo como santista, cara. Não, concordo. Quando ele chega, eu sabia que ele não seria o mesmo nunca, mas se ele se adequasse à realidade do futebol, a se moldasse, como o Ronaldo se moldou. O Ronaldo nunca mais foi o mesmo depois de romper os LCA, né? Ele se moldou à realidade do futebol dele. O Cristiano Ronaldo se moldou a uma realidade diferente do futebol que ele apresentava no Manchester United, na primeira metade e tal. Então, assim, ele entendeu que queria outras coisas e ia trabalhar em cima dessas coisas. O Ronaldo potencializou a finalização, né? O arranque do sprint final. O Neymar podia potencializar o passe, o jogar em 2 toques, né? Mostrar uma genialidade diferente que esses jogadores têm capacidade de fazer. E ele não quis mudar em nada disso. Ele quis continuar sendo o mesmo cara, de voltar lá no campo de defesa, de mandar os caras calar a boca, de tocar pra ele não, ficar xingando os caras do time dele. Pô, ele passa o jogo xingando os caras, mano. Isso é bizarro de ver. Assim, você pega uns vídeos dele às vezes e fala, mano, deve ser insuportável ser companheiro de trabalho do Neymar hoje em dia. Porque uma coisa é ele te xingar quando ele era o Neymar. Foda. Você fala, ok, eu vou ouvir xingo desse moleque porque ele joga pra caralho. Agora, mano, porra. Você vai ouvir xingo dele quieto? Porque, pra mim, Dudu, eu concordo contigo total que é um respeito. E quanto mais ele se coloca nessa situação de exposição atual, mais triste é esse fim de carreira dele. Que eu já considero um fim, de qualquer forma, independente do que ele possa fazer ou não. No momento, parece muito um fim, cara. Parece demais um fim. Esse retorno dele ao Santos é... frustrante, né? Frustrante pra mim por 2 fatores. O campo é um dos fatores, mas principalmente as declarações. Não foi uma, foram várias declarações dele e do pai dele. Eu não esqueço 2. Se jogar amém, que é do pai dele. Foda, não. Né? Ele voltou, se jogar amém, né? E depois, num evento dentro da Vila Belmiro, enquanto tá tendo a Copa do Mundo de Clubes, ele falando, eu quase fui pro Fluminense. Nossa, isso foi horrível, horrível, cara. Isso é horrível, cara. Então assim, tá e essa última aí, né, que eu até entendo que ele quis falar pra diretoria, mas falar, tô fazendo mais do que deveria. Que ele fala da parte estrutural, e realmente, o Neymar não tinha obrigação nenhuma de arrumar vestiário, de dar tapa no CT. Não tinha. Não tinha obrigação, mas também não tinha obrigação de vir, né, Dudu? Ele podia não ter vindo. Se ele achasse que não tava bom o suficiente, podia não vir. Exato. Mas ele veio com o salário de Vinícius Júnior, bucho. Não. Ele veio com o salário de melhor do mundo. Ele veio receber no Santos mais do que ele recebia o Vinícius Júnior recebia no Real Madrid como bola de ouro, pô. Pois é, não dá. Que clube faz isso? No mundo. Não. O Santos tava pagando salário de Arábia Saudita pro Neymar aqui, porra. Entendeu? E a gente não faz ideia do quanto ele tá ganhando hoje, né? Depois da hoje não tem mais essa parte das coisas aí, mas virou uma dívida que o Santos adquiriu e tem que pagar, né? Mas o salário dele é por volta de 5 milhões por mês, cara. É uma bala ainda. É uma bala muito alta. Óbvio que você olha pra... o Rony ganha 1,5 barão, o Tiquinho ganha 1,5 barão, o Neymar receber 5, não é nenhum absurdo, porque esses caras que não faz bosta nenhuma ganham 1,5 barão. Mas, eu não lembro quem falou, mas a gente normalizou Bagre ganhando 1 milhão por mês. Bagre. Não, tá maluco. Bagre, jogador ruim ganhando 1 barão por mês, 1,5 barão, 2. O Rony ganhava 2,5 milhões por mês no Atlético, cara. E é isso, por conta desse tipo de vantagem que o Neymar teve desde que ele voltou pro Santos, que se torna ainda pior essa situação toda dele muito com o Robinho Júnior, cara. Porque, no fim das contas, é uma balança tão desigual, né, Dudu? Mano? É um bagulho tão desigual que sequer a gente cogitar a normalidade disso já é anormal, por si só. E continuo achando o Robinho Júnior mais maduro, porque ele ainda fala no final, eu sei que eu tô devendo muito, e eu nem acho que ele esteja, porque ele tem 18 anos. Tá aparecendo, né? Agora, pô. Sei que eu tô devendo muito e vou lutar o máximo que eu puder pra dar a volta por cima e reconquistar a torcida, porque ainda assim, cara, o cara chegou lá e foi vaiado pelos torcedores. Pois é, cara, teve isso, né? Bando de idiota ali vaiando o torcedor pra aplaudir o Neymar, mas você entende que a pessoa é passional, o Neymar fez uma história no Santos, tudo isso, cara... mas também não é um erro do Neymar, como líder, de proteger o Robinho e falar, não, ô molecada, não vai esse cara, não.
Porra, aquilo, o silêncio do Neymar que causou aquela vaia. É culpa Esse dele. cara é o capitão do meu time, cara. É. Entendeu? Pois é. É foda. Mas não Dudu. vai sofrer sanção nenhuma. O diretor de futebol do Santos é uma bosta, que é o Alexandre de Matos. É uma bosta. É A única coisa que esse cara Sei como faz já teve em casa. É horrível. esse cara, ele é comissionado na saída dos jogadores, tá? Ele é comissionado, ele ganha 10% de comissão em cima da saída dos jogadores. Por exemplo, o Rony, se for negociado pelo Santos, né? Porque é uma bosta, ele vai ganhar 150 pau de comissão por se livrar do Rony que ele mesmo contratou. Ganha demais, pô. Fora o fixo de 300 pau por mês. É o maior bet da história, velho. Tá maluco. Você acha que esse cara tá preocupado em formar um elenco bom ou trazer os caras no maior salário possível pra quando sair ele ganhar dinheiro? Uns caras ruins. Bilal Brahimi. Bilal! Sabe quanto que o Bilal Brahimi ganhava no Santos? 1 barão e 300. Tá maluco. Sabe quanto ele ganhava na França em reais? 300. Na Caralho. França, em reais ele ganhava 300 mil. Tá ele maluco. veio com o barão em 300%. Aí o Santos se livrou dele, paga os 100% do salário pra ele jogar em Portugal, o contrato vai encerrar, ele vai ficar lá e ele vai ficar, o Matos vai ganhar 10% em cima do último salário que o Santos pagou pra ele, 130 pau. Esse cara nunca vai pensar, quem da base dá pra subir? Eu vou contratar o pior cara que eu puder pra vender esse cara depois, quando o Mike for embora, quando o Rony for embora, quando todos esses caras ruins forem embora, ele ganha dinheiro, pô. E ganha, tá lá, tá protegido pelo lixo do presidente. O problema do Santos é muito pior do que Neymar, tá? Muito pior. Mas muito pior. O Neymar, ele é o para-raio, ele é o escudo. Só que ele é burro também, aí eu posso falar com muita propriedade. Ele é burro porque ele se aliou politicamente ao presidente do Santos. Isso é um fato, não tô inventando, é um fato. Ele e o pai dele se aliaram politicamente, né? Tá em contrato, está assinado pelo pai dele. E o Neymar faz parte. E o Neymar não sabe o caralho. Porra, pelo amor de Deus, o adulto, gente. O cara responsável. Na hora de gastar o dinheiro, ele sabe. Na hora de ganhar, ele não sabe. Porra. Pelo amor. Sabe, tá? Mas o Neymar, ele duvido muito que vai fazer. Eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza que ele não vai fazer, mas o Neymar, ele tem um trunfo na mão de ser ídolo de verdade, que é expor publicamente as atrocidades que o presidente do Santos faz no clube. Porque o Neymar, ele tem um tamanho que se ele falar, não vote no Marcelo Teixeira no final do ano pra presidente, ele muda a eleição, ele sabe disso. Ele pode fazer isso. Ele pode mudar, mesmo jogando mal, ele pode se colocar num papel de ídolo como pessoa. E ele não vai fazer, né? Porque tem nem interesse, né? Tem nem interesse. Ele vai fingir vai fingir demência, como ele faz a carreira toda, e também pode falar propriedade, porque acompanha a carreira dele como fã, né? Mas esse retorno dele é triste e decepcionante em todos os níveis, pessoal, esportivo, tudo, liderança, tudo. Chegou acolhido pelo elenco inteiro, pelo clube inteiro, pela torcida inteira, e ele mesmo, por responsabilidade dele, único exclusivamente dele, ele foi destruindo. Hoje a torcida do Santos é dividida com relação a ele, completamente dividida, o elenco é dividido com relação a ele, porque deve ser insalubre conviver com esse cara sendo chamado de burro todo dia, por pior que você seja, né? Você pode ver o jogo, a postura dos jogadores do Santos contra o Palmeiras. E tem burro no Santos, hein? E tem burro, hein? Tem burro. Não é pouco, não. Não é por falta de burro, não. Não é por falta de burro, tá sobrando. Você vê a postura do Santos jogando contra o Palmeiras e a postura do Santos jogando com ele junto. É outro tipo de postura, tá? E é aquela busca o tempo inteiro. Os jogadores do Santos, principalmente os da base, são proibidos de chegar forte no Neymar em treino. Não pode, porque ele fica bravo. Aí chega no jogo e ninguém quer perder a amizade dele, né? Tá maluco? Vai perder a amizade do Neymar. Exato, você fica sempre acuado, você fica sempre com medo. Você é refém. Então assim, você não escuta essas histórias assim do Ronaldinho Gaúcho. Você não escuta histórias assim do Ronaldo. Pelo contrário. Até do Romário você não escuta. Pelo contrário, esses caras tudo acolheram o moleque. O Ronaldinho, a gente sabe o que o Messi é hoje, mas o Ronaldinho botou ele debaixo da asa, mano. Era um moleque da base do Barça. No documentário do Ronaldinho, o Messi falando dele é muito bonito, cara. Muito bonito. É emocionante, é uma parte bonita do documentário, que esse cara fez por mim e tal, né? E vários outros jogadores ali. Óbvio que cada jogador tem os seus preferidos, todos aí faz isso. Mas é bizarro como o Neymar, ele conseguiu sozinho destruir tudo o que ele construiu no único clube que ele é ídolo. Porque o Neymar não é ídolo do Barcelona, ele não é ídolo do PSG, ele não é ídolo de muitas pessoas na seleção brasileira, e no Santos, que ele é o único clube onde ele é ídolo, ele tá conseguindo destruir por culpa dele. Essa é a grande verdade. É isso mesmo. Se isso me faz ser hater do Neymar, foda-se. Foda-se. Não é, né? Só quem vai te chamar de hater é quem tá encantado pelo canto da sereia, Dudu, porque não é possível. Fui clear, esse bando de boçal, idiota. Isso aí não dá. nem dá, pelo amor de Deus, cara. Caralho. Fui clear, conseguiu ficar triste no dia que o Vasco meteu 6 no Santos, cara. Esse cara ficou triste quando o time dele meteu 6 no Santos. Em vez de ficar feliz pelo Vasco, ele ficou triste. Inacreditável, inacreditável.
Pra gente passar pro próximo assunto, só queria lembrar, galera, que temos financiamento coletivo no Apoia-se, no Patreon e na nossa chave Pix, que é o e-mail podcast@peladranet.com.br. Metas coletivas, recompensas individuais, a colaboração é a partir de R$1. Lá em peladranet.com.br tem informações simples pra você colaborar em qualquer uma das plataformas. Fica muito fácil. E eu quero prestar contas aqui de abril. Eu vou comparar com março de 23, mas no valor eu nem vou comparar, porque em março e abril a gente fez a campanha pra ajudar o Gabu, né? Eu queria só agradecer a todo mundo que em março colaborou com 16.790 e 14 centavos no final. Que foda. Esse mês de abril a gente levantou também, ainda fazia parte da campanha do Gabu, 7.407 e 29. Então, muito obrigado pra todo mundo. A gente caiu no número de colaboradores, 53 a menos. Era 287 em março. Ficou 234 em abril. Mas você vê, muita gente manteve a colaboração. E eu peço pra vocês, obviamente, gente, eu não acho que esse valor vai se manter todos os meses, ainda mais agora, porque a gente não tem mais a urgência e a necessidade. Eu só queria, de vez por todas, agradecer a todos vocês pela colaboração, pelo incrível movimento que vocês tiveram pra salvar a vida do meu cachorro, que não foi em vão, cara. Vocês ajudaram, eu tenho certeza que o Gabu teve dias a mais saudável de vida, graças aos tratamentos que vocês ajudaram a providenciar. Então, do fundo do meu coração, obrigado mesmo. A gente, cara, gastou muita coisa com o Gabu, esses meses foram loucura. Cara, vocês foram muito fodas, eu vou guardar isso pro resto da minha vida, porque algo de certo na minha vida eu fiz, mano, pra ter esse apoio da galera. E eu nunca vou esquecer, cara. Vocês fizeram melhor por mim do que muita sessão de terapia que eu já paguei pra fazer, pela minha autoestima, pra entender que o que a gente construiu aqui de comunidade é muito foda. Então, muito obrigado. Essa é a hora mais foda, né? Por ter passado por coisa parecida. Pois é, Dudu. A gente Essa passou hora por... da comunidade te abraçar, você se sente acolhido de N maneiras, né? Dudu cara? passou por isso há poucos meses com o Totti também, com o cachorrinho dele, sabe como é doloroso. E todos os ouvintes, cara, acho que a maioria que tem bichinho passou ou, infelizmente, passará por algo parecido. A gente sabe que essa é a ordem natural das coisas, isso não torna nada mais fácil. Mas vocês ajudaram demais, cara, a me manter com esperança. E, cara, eu tenho muitos sentimentos sobre o falecimento do Gabu. Nenhum deles, Dudu, é arrependimento, porque eu sei que eu pude fazer tudo por ele. Tudo. Graças à audiência do Peladinha também. Então, obrigado, galera, de verdade, do fundo do meu coração, porque vocês arrebentaram, mano, e eu nunca vou esquecer. Tá com saudade, Dudu, da vinhetinha? Ah, eu uso ela, eu roubei ela. Reroubou, né? Às vezes. Reroubou, que ela foi roubada da gente por você, eu roubei de volta. Exato, porra, Tô bom usando, demais. Às vezes eu uso. Mas eu uso óleo Pepinho, eu uso essas coisas aí. Tem que olhar. Ó, tem Arsenal 1. Ah, peraí, antes de mais nada, né? Semifinais concluídas. Teremos nossa final entre Arsenal e PSG. Vamos falar primeiro de Arsenal 1, Atlético de Madrid 0. O empate no jogo de ida 1-1. No agregado 2-1 pro clube inglês, que vai à final com um gol solitário de Saka no finzinho do primeiro tempo. O Arsenal praticou, Dudu, futebol feio contra os especialistas em futebol feio do Atlético de Madrid. E aí, PHDs do futebol feio. cara, um show de canelada. De um lado o Gyökeres, do outro o Sorloth. Os dois tenebrosos em campo. E aí, Sim. o empate no primeiro jogo entre os dois postulados a vice acabou dando a vaga pro Arsenal com essa vitória simples. Dudu, jogo horroroso, tá? Esse Arsenal 1-0 Atlético de Madrid. Eu acho que foi melhor que o da semana passada em algum nível. Concordo. Porque o Arsenal se propôs a jogar um pouco mais. O Arsenal é um bom time, na verdade, né? É, mas o Arteta não quer que o time jogue como um bom time. Ele tem muito medo, então ele é bola parada mesmo, cruzamento, é chute cruzado. Não, é o time que instaurou o escanteio insuportável do futebol mundial, é o Arsenal, né? Não, ele acabou com a Premier League, cara. A Premier League tá passando por uma crise. O futebol mais feio já praticado na Premier League foi por conta do Arsenal esse ano, tá? Terrível. Você viu o que o Brighton tá fazendo? Vi. Mano, inclusive, né? Que nojo também, né? Sim, Que nojo, mas que nojo. vou dizer, tá? Por conta desses resultados, o menino Ryan, ó, não se surpreenda, tá, Dudu? Se aparecer na lista do Ancelotti. Tá jogando bola. Ah, mas eu levaria o Ryan, bicho. Eu levaria fácil. Porque assim, Ryan sem o Estevão, pra mim, na É o ponta Harry Kane direita... brasileiro. Harry Kane brasileiro. Ele é sinistro mesmo. Mas Arsenal, Atlético de Madrid 0. Eu não tenho nada a comentar sobre esse jogo, além que o gol foi um pouco cagado, porque afinal de contas foi uma batida de roupa ali do Oblak, o Saka aproveita a sobra. Não é bem uma batida de roupa, não é uma falha, né? Um rebote só. Ah, não foi uma falha, é um rebote. Mas, enfim, 1-0 Arsenal. Pra mim, pelo menos, é o time pra quem eu torcia pra ir pra final, porque é o melhor dos dois times, né? Entre ele e o Atlético de Madrid.
Madrid, melhor. O Atlético fez uma grande quarta de final com o Barcelona. Realmente foi melhor que o Barcelona, principalmente no jogo de ida. Jogou bola, cara. O que me incomoda no Atlético Madrid, sabe jogar bola. Mas o Simeone gosta cara. de merda. O Cholo Simeone, o Xota Simeone. O maior salário do mundo dos técnicos, cara. É impressionante. E assim, eu nem acho ele ruim treinador. Eu acho que ele pratica tudo que eu mais detesto no time de futebol. Mas ele é o Mourinho 3.0, pô. Assim, ele é muito pior que o Mourinho. Jamais foi, porque o time do Mourinho ainda tinha alguma criatividade. O Simeone, ele capa tudo de todos os jogadores dele. Tá maluco. Eu acho, ele de verdade. O próprio time, cara. É bizarro. Mas só os caras que são, pra mim, forças da natureza, como o Julián Álvares, que tem algo diferente dentro do time do Atlético de Madrid. Porque o golaço de falta que ele fez recentemente, inclusive e tal, ele tem, né, o Julián Álvares O Griezmann também tem, né, mas tá mais velho. E já tá, inclusive pra mim, o Griezmann fez uma grande Champions jogando de 8, praticamente. Sim. Jogando de segundo volante. É isso que o Simeone faz, né? Isso aí que o Simeone faz. Mas ele... Como posso capar ainda mais os meus talentos? Mas, pra mim, na Copa do Mundo, um cara como o Griezmann, da forma como ele tá hoje, jogando ali, Dudu, acho mais esquema pra França do que ele jogando na frente. Mais esquema. Ele é monstro. Puta visão de jogo, ele é gênio. Acho muito bom. Mas será que ele vai? Eu acho que não, né? Acho que tem muito jogador bom na França. Mas a discussão se Griezmann vai ou não deveria ser mais importante do que a decisão se Neymar vai ou não, por merecimento dentro de campo. O Griezmann jogou muito na temporada. O Griezmann fez uma baita temporada, cara. Pois é. Joga demais, craque. O Griezmann é craque. Agora vamos falar de Bayern de Munique 1, Paris Saint-Germain também 1, 5-4 PSG no primeiro jogo, no agregado 6-5. No mínimo, Dudu, é exagero falar que é frustrante o jogo de volta ou não? Eu não acho que foi frustrante. Eu acho que, inclusive, eu acho que o PSG foi até melhor do que o Bayern de Munique em vários momentos assim do jogo. Acho que se tivesse que ter um vencedor nesse jogo era pra ser o PSG, cara. O PSG, o Marquinhos até falou no final, né? Ele fala, isso é pra provar que a gente sabe jogar se defendendo também. Não, inclusive, se no primeiro jogo eu critiquei o Marquinhos aqui porque ele foi humilhado pelo Luiz Dias, nesse jogo ele e o Pátio jogaram demais, cara. Demais mesmo. Sim, cara. O jogo inteiro os dois arrebentaram. Pra mim foram os grandes nomes do PSG na partida. E assim, o gol do Dembélé... O Zaire também foi bem. O Zaire foi bem, mas no começo tava lutando um pouco. Depois ele se adaptou legal contra o Luiz Dias. Mas, cara, o gol do Dembélé, jogadaça do Kvaratskhelia pra mim, mano, agora que o Olise saiu da Champions, ele deveria ser o postulante à bola de ouro pelos clubes, tá? Mais do que o Dembélé nessa temporada, pra mim. Resolveu todas as fases de mata-mata. Joga demais. Muito foda. E assim, a gente achou, foi 2 minutos de jogo, foi o gol do Dembélé, né? Eu pensei, da hora, vai ser mais um jogão, caralho, foda. E fiquei 90 minutos esperando acontecer outra coisa, cara, porque... Mas os caras do Bayern tava mal, cara, principalmente da frente ali, só tirando o Harry Kane, que, pô... Eu acho que o Harry Kane também tava mal, cara. Tava, mas assim... O Olise e o Luiz Dias e o Harry Kane enganaram o jogo inteiro. O Harry Kane... O Musiala também tava mal, cara. Cara, o Musiala, ele enganava mais que os outros, porque ele conseguia fazer uma fila um pouquinho, mas na hora de tocar ou de bater, não batia, não tocava. Cara, a última decisão foi toda errada dos 3 do ataque dos 4 do ataque do Bayern de Munique, vamos dizer assim. Sim. E aí, apesar do gol do Harry Kane no apagar das luzes, faltando 1 minuto pros acréscimos terminarem, pra mim não salva o jogo dele. Pra mim o jogo dele foi tenebroso também, apesar dele ter conseguido fazer o gol no final, um gol que já não importava nada. Mas eu acho que ele foi mais vítima do sistema não funcionar em volta dele ali, porque quando tá todo mundo bem e ele sai da área, ele vai buscar jogo e tal, o time consegue ter outro balanceamento aí, tá ligado? Mas ele sozinho, tipo, é complicado, quando todo mundo em volta tá ruim. O Olise ruim ali, o Luiz Dias, ficou complicado, cara. Aí ficou o Kimmich tentando pifar a bola na área, basicamente, e o grande nome do jogo foi o Neuer, porque se não fosse o Neuer, o PSG tinha enfiado uns 3, 4. Cara, não só pra mim, sim, o Neuer, cara, foi o melhor em campo e deveria, eu não sei nem se ele ganhou, mas ele deveria ter ganhado o melhor em campo. Pra mim foi incrível a partida dele. E eu coloco pra mim, se eu fosse votar em 3, tipo a Globo faz, 3 candidatos a craque. Era Neuer, Pátio e Marquinhos. Pra mim eram os 3 que mais arrebentaram. Pra mim o Marquinhos, mano, não errou nada hoje. Nada. Nem saída de bola, nem marcando. Ganhou um monte de cabeça ali importante. Cara, muito foda. Uma ótima notícia pra gente, pra Copa do Mundo, tá? O Marquinhos tá bem. Ainda mais Estamos precisando de boas notícias na defesa, né? Pelo amor de Deus. Sim, exatamente. Mas, Dudu, Arsenal e PSG na final, tem favorito? PSG. Muito, né? Com tranquilidade. Muito favorito. Com tranquilidade. Quem diria, né? O Mbappé foi embora, o time ficou melhor, cara. Cara, e assim, eu acho que, apesar disso, o Arsenal é um time diferente do que o PSG vem enfrentando na Champions, né? Um time realmente mais de contra-ataque, mais de antijogo e com uma defesa melhor do que a do Bayern de Munique. Pra mim, mas a Inter de Milão era esse time ano passado e tomou 5, né, cara? Exatamente. Tem esse exemplo da Inter de Milão, mas eu não acho que o Arsenal é tão parecido com a Inter, não. Acho que a Inter era mais ainda tinha menos recurso ofensivo que o Arsenal.
Acho que eu vou botar dessa forma. Acho que o Arsenal é um time ofensivamente com mais coisas pra tirar. Eu acho o Eze bom jogador, o Saka bom jogador, a gente tem o Rice, que é um baita volante, e assim, eu adoro o Martinelli, a galera critica muito ele, o brasileiro pega muito no pé dele, mas eu acho ele muito bom, muito rápido pro contra-ataque, é um cara que... Porque o PSG dá espaço. Deu espaço pra caramba pro Bayern. Tanto nesse jogo do Lyon, pô, que o Endrick resolveu pro PSG, pro Lyon contra o PSG, foi isso, cara. É um jogo bom pro Martinelli. Então, assim, eu acho que... Eu duvido que seja uma final fácil como foi com o Inter de Milão, tá? Ah, eu também achava que contra a Inter não seria tão fácil. Quer dizer isso, também assim. achava que contra a Inter não ia ser fácil. Mas, enfim, vamos ver. Mas o que... Futebol, né, meu? Futebol. A gente não pode garantir nada, Dudu. O que a gente pode garantir é que vai ter encontro do Peladinha pra ver a final da Champions junto com a galera. 30 de maio. 30 de maio é a final da Champions. Esse ano vai ser 1 da tarde. Vai ser mais cedo o jogo. Então, almoço, meu. Almoço, exatamente. Dudu, nós vamos fazer no mesmo lugar que nos últimos 3 anos, que é no Point Santa Cruz, do lado do Shopping Metrô Santa Cruz, antigo Garotinha da Santa Cruz, na rua Tenente Gomes Ribeiro, 224. Logo atrás do Shopping Metrô Santa Cruz, tem a saída lá pra quem for da linha azul em São Paulo. Já sai direto no metrô, no Shopping Metrô Santa Cruz. Pela saída por trás do shopping, você cai direto no bar. É uma maravilha, gente. Então, vale o lembrete, se o jogo é a 1, vamos chegar perto das 11 da manhã, pegar uma mesinha, almoçar no bar. Dudu, sabadinho em São Paulo, feijoadinha, olha que delícia. Feijoadinha. Gostoso, meu. Porra, e aí já assiste o joguinho. E recomendo chegar cedo porque, como sempre, nos últimos anos, não vamos fazer reserva nem porra nenhuma. Então, assim, é só chegar no bar e assistir. Ah, Vidani, cheguei tarde e não tem lugar pra mim. Fique de pé e seja bem-vindo, tá? É isso que eu tenho a dizer. Problema seu e de toda a sua família. Eu costumo chegar cedo, almoçar, e aí fico de pé depois. Eu dou meu lugar, porque eu não quero ficar sentado vendo o jogo. Fico vendo ali fora, numa TVzona, tem pra fora, então fica a recomendação. Pra quem quiser já ir almoçado de casa e chegar pro jogo, dá pra ficar de pé sem problema nenhum. É verdade. Dudu, passa rapidinho pela Libertadores aqui, né? Vamos comentar os jogos. O jogo de terça-feira, 5 de maio, aniversário de Brulé. Sporting Cristal 0, Palmeiras 2. Palmeiras que abriu o placar com um belo gol do Flaco Lopes de primeira de dentro da área aos 31. Aliás, belo cruzamento, o do John Arias, aliás. E aos 4 do segundo, falha bizarra da zaga do Sporting Cristal. A bola se ofereceu na pequena área e sem goleiro pro Sousa empurrar. Sem dificuldades, 2-0 Palmeiras. Jogo fácil, né, Dudu? Palmeiras é bom, cara. E aí o Abel chorou depois no final também. Como ele gosta de fazer. O Abel é difícil dele falar, preciso melhorar o meu time. Ele sempre tem uma desculpa muito pronta pra... Não tenho tempo de treinar, mas quando ele teve tempo de treinar, ele também não melhorou o time ano passado. Pois é. Mas, vitória do Palmeiras por 2-0. E agora, no dia que estamos gravando, tá rolando Independiente Rivadavia e Fluminense. Jogo importantíssimo pro Fluminense. Se perder, esse jogo tá fora da Libertadores praticamente. Merecido! Muito merecido. Tá jogando nada, né? Vamos ver como é que vai ser. Santa Fé e Corinthians também tá rolando. E hoje, às 11 da noite, tem Universidade Católica e Cruzeiro, que a gente vai pra Viagem no Tempo pra comentar esses jogos. E daqui a pouco a gente volta. Uma viagem no tempo muito rápida, porque os 3 times brasileiros empataram. O Cruzeiro não saiu do 0 com a Universidade Católica, ficou no 0-0 de madrugada, apesar de ter jogado o segundo tempo inteiro com 1 a menos depois da expulsão do Arroio. O Fluminense e o Corinthians tiveram roteiros muito parecidos, né? Os dois empataram em 1-1, Fluminense e Independiente Rivadavia, Santa Fé e Corinthians. O John Kennedy pro Fluminense e o Gustavo Henrique pro Corinthians marcaram nos acréscimos finais dos jogos, salvando os times brasileiros da derrota. O que significa pro caso do Corinthians praticamente a classificação para as oitavas de final. Hoje ainda tem Platense e Peñarol, mas o Corinthians já tá, cara, no máximo o Peñarol empata de pontos com o Corinthians e o Platense ainda pode passar, mas é uma matemática muito maluca que teria que tirar 9 gols de saldo pro Corinthians ficar fora. Então, já botou um pé. Mas no caso do Fluminense, o empate com o Rivadavia representa o respiro na competição, porque o Fluminense tá em quarto com 2 pontos, o Bolívar é o segundo com 5. E também empatou ontem à noite com o Lagoaíra. Então, se o Fluminense vencer o Bolívar por 2-0, por exemplo, ele já toma o lugar do Bolívar e pode chegar a segundo do grupo para disputar com o Lagoaíra na última rodada em casa no Maracanã a vaga. Mas precisa urgentemente vencer as 2 partidas para ter uma chance o Fluminense de se classificar. Já o Cruzeiro sobe empatado com a Universidade Católica na liderança do grupo, passando o Boca Juniors que perdeu pro Barcelona de Guayaquil terça-noite. Então esse empate pro Cruzeiro acabou sendo até bom. Cruzeiro que visita o Boca na próxima rodada e com certeza chega vivo na última rodada para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, lanterna do grupo, no Mineirão. Cruzeiro segue vivo no grupo com grandes chances de se classificar, o Fluminense que tem que abrir o olho. Corinthians já pode comemorar que já tá nas oitavas. Vai, galera, chegamos para mais um bolão campeão, meu povo. Como assim, cara? É o bolão, Dudu. Mas que rápido. E é rápido. E hoje só tô... Caralho. Opa, que tá... Tô com gripe.
É gripe masculina, Tesourinha, gravíssimo. Quando você tem gripe assim com 8 anos, é a época mais complicada de todos os tempos. Força, Tesourinha, vai resolver. O primeiro jogo é Mirassol contra a LDU, 7 da noite no Maião. Vai, Dudu. No Maião? Isso, quinta-feira, Rapaz, 7 de maio. 2-0 Mirassol. Olha aí, tá recuperando legal na Libertadores do Mirassol. Vai, Vidani. Bom, eu vou quase com o Dudu, hein? Eu vou de 2-1 Mirassol, tá bom. O segundo jogo é Independente Medellín contra Flamengo às 9h30 no Atanásio Girardot. Vai, Vidani. Meu Mengão não perde isso nem ferrando. 0-0. É isso. Vai, Dudu. 2-0 Flamengo. Então é isso aí, gente. Obrigado. É isso? Que rápido. É isso. Valeu. Tá bom. É isso. Beleza. Goraço. Cigarro! Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Chegamos, Dudu, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Dudu? Quer dizer, Não, é o bloco das cartinhas. cartinha. Ô, Vitor, correio! Cartinhas bonitinhas da Batatinha enviadas por endereço podcast@peladranet.com.br. Queria agradecer a galera que mandou cartinha, que a gente não vai ler hoje, ó. Dr. Rafael Afonso do Nascimento Reis mandou cartinha sobre Neymar contra Robinho Júnior, a gente já leu no programa. Rafael Manente mandou o fato bizarro da semana de um canadense agente imobiliário que fez um gol e comemora, mostrando a carteirinha de agente dele, muito bom, pra se divulgar. Comentou também no outro e-mail a mentalidade derrotada do Rafinha na entrevista que ele deu pro Luciano Huck, que ele fala que, cara, a estrela do Barcelona fala que o maior troféu da carreira dele é a chuteira de presente que ele ganhou do Neymar, dizendo que o Neymar é o cara do Hexa. Cara, é uma vergonha essas entrevistas do Rafinha, pelo amor de Deus. Bom demais. Falta certo. personalidade. Isso aí. É. Personalidade. Mamba negativo, Personality, Dudu, é isso, né? Ameba Personality. É hashtag Ameba Personality, deixa eu anotar aqui, porque é isso que merece. pelo Ameba amor de- Mentality. Mas no caso do Rafinha, é personality. Bom, obrigado, Rafael Manente. O André Presoto contou que tava assistindo o pré-jogo entre Palmeiras e Santos pelo Premier. E em 45 minutos, o nome do Neymar foi citado nada mais do que 32 vezes. PS, ele não jogou. Então tá aí. Tá aí esse levantamento. Pra você ver, né? Pra você ver a importância do cara. O Luiz Nascimento contou que uma égua caiu numa adutora da Copasa e 700 bairros da Grande BH poderão ficar sem água por isso. Tá aí a notícia da égua do Luiz Nascimento. Tá fácil não. O Luan mandou uma cartinha que a gente não vai ler também. Quando o time vence o clube, que ele usou de exemplo, que a gente falou que na época da Copa do Brasil do Corinthians, que o time tava jogando o que o clube não merecia, né? Que o clube joga contra o time, a diretoria brigando, escândalo, desmando. E ele contou a história do Rayo Vallecano, que lá na Espanha tá no meio de tabela, mas que venceu o jogo de ida das semis da Conference League, mas que tá passando por uma treta grande com um presidente que, cara, literalmente é um fascista ligado ao Vox, que é o partido neofranquista da Espanha, que tá fazendo de tudo, inclusive, pra desagradar a torcida, querendo vender o terreno onde tá localizado o estádio do Rayo Vallecano pra tirar ele do bairro de Vallecas, que é um bairro historicamente progressista, pra chamar assim, pra um bairro espanhol. Então, tá aí o Rayo Vallecano passando por um problemaço e vale a pena investigar aí a história do Raio Vallecano. Obrigado, Luan, pela sua cartinha também, que a gente não vai ler com muito cuidado aqui, porque o programa já tá longo. Dudu, vamos Diga. pegar como trouxas do programa anterior pra gente ler lá no Spotify. Vamos ler do programa 786, um jogo pro mundo aplaudir. Spotify. Eu abri aqui o Spotify. Mas vamos ler no Instagram também. Vamos ler no Instagram também. Pô, Pode ler bicho, no até Instagram. agora tá muito espalhado, bicho. Mas é bom porque aí a galera tem que fazer comentário em vários lugares, né? Tem que movimentar Engajar, tudo. meu. Inúteis. Do programa qual? 786, um jogo pro mundo aplaudir. Tem Porque teve... 50 e poucos comentários. É isso aí, quando passa de 50 em cada uma das duas que a gente lê, Dudu. Essa é a nova regra dos comentários. Então tem que passar. É isso aí, porque antes era 100, né? Era 100 lá no blog, agora é 50 em cada uma. 50 no Spotify, 50 no Instagram. No Instagram tá com 57, no Spotify também passou de 50, então vamos ler. Do episódio 785, que é o tal woke demais, vou ter que dropar, que é o intervalo. A gente não vai ler porque é intervalo e o programa já tá grande. Então obrigado pra todo mundo aí, foi um intervalo extra. Foi o segundo intervalo extra do mês passado, que vale dizer, né? Esse mês vai ter 2 intervalos extras também, por conta da arrecadação da galera. Então aguardem. É isso que eu tenho a dizer. Já escolhi um aqui. Manda bala, No Dudu. Spotify. Eu peguei porque eu achei curioso, que é uma informação que eu não sabia. Bruno Kelton. Que nome gostoso, Kelton. Sobre a questão dos vistos para os Estados Unidos por causa do futebol. Na Conca Champions, sempre tem casos de times de países mais pobres, entre aspas, como o Haiti, que tiveram problema para jogar nos Estados Unidos por conta dos Estados Unidos não darem visto de entrada no país. Um Google rápido e você encontra um caso de um time que teve que contratar de última hora jogadores amadores americanos para completar o time em uma competição continental. Bizarro, cara. Que nojo, meu irmão. Pô, velho, bota
bota lá, abre um precedente lá. Eles abrem quando tem Olimpíada, pô. Pois é. Canalhas. Não, cara, é falta de vontade apenas, né, Dudu? Só isso já explica. Se tivesse vontade, boa vontade, já estaria resolvido. Eles isso aí, querem não tem ficar jeito. aqui, meu. Eles querem. Bom, quero ler também no Spotify o comentário do Thiago D, que ele mandou. Sim, eu fui iludido pelas tentações do Príncipe Vidani, mas Fernando Diniz, o nosso salvador, abriu meus olhos e agora eu enxergo o futebol transcendental. Estou convertido ao dinizismo, disse o Thiago D. Thiago, te vejo daqui um tempinho. Tá. Chegou no ápice na vitória contra o Penharol, eu avisei, hein? Ó, inclusive Contra ele fez o Penharol foi o esse, ápice. ele fez esse comentário quinta passada, né? E já teve, né, a má notícia do Já fim de veio semana. a primeira derrota. Tudo bem que não foi meio... Foi roubado e tal lá, né? Mas... Bem roubado, estranho. inclusive, hein? Bem roubado Bem o jogo contra o roubado. Mirassol. Apesar que eu achei pênalti, tá, Dudu? Eu não achei não, mas tudo bem. Tudo bem. A derrota aconteceu. Vieram os 2 gols que eu tava bem surpreso de o time do Diniz não ter levado gols. Tava bem Pois surpreso. absurdo. Né? Não, tá certo. Mas, o mundo tá voltando a rotacionar na coisa correta. Vamos lá pro Instagram, Dudu. Manda bala. Pega um comentário já lá. Aqui, eu caputo. O Cuca acaba de dizer que não pode passar pano para o Meninei no caso do Robinho Júnior. Ter que ouvir um file falando sobre não passar pano para o marmanjo que se acha menino por ter agredido o filho de um estrapador é um dos muitos motivos que me fazem gostar cada vez menos de futebol. É uma loucura, né? Bem-vindo ao futebol, filho. Isso aqui não é novidade, não. Isso aqui é antigo. Infelizmente, não é a primeira vez. Você chegou agora? Eu sinto aquele E cara não da será forca a última. do filme lá, do Piratas do Caribe, né? Primeira vez aqui. Primeira vez aqui, meu parceiro. Pois não é. será a última, tá, Caputo? É isso aí. Triste. Vamos agora pegar o último comentário do programa de hoje. Rômulo Rodrigues Lapa mandou: ouvindo um Vortex antigo com participação do Vidani, fui impactado pela seguinte declaração do príncipe. Entre aspas, eu torço pra natação. Eu gosto de saber nadar. Vortex Podcast, episódio 20, 45 e 17. Até Você lá... fez essa? Não, eu fiz isso, mas até lá eu não sabia que a natação só tinha sujos e vagabundos, né? Que foi quem roubou da gente um troféu. A gente perdeu um troféu de melhor podcast do Brasil por um podcast de natação. Muito popular, pelo visto, na Arábia, porque vários dos seguidores deles são árabes. Você quer expandir sua mente agora? Te faço um questionamento. O que acontece no Uruguai? Uruguai? Não sei. O Uruguai é um não país, Vitor. O Uruguai não acontece nada. Você não sabe de nada. Depois que o Mujica morreu, não tem mais Uruguai. Eu tenho uma teoria, cada vez se prova mais verdade, que quando o Luiz Soares morrer, o Uruguai vai acabar. Gostei! Adorei sua conspiração, Dudu. Eu vou guardar ela aqui na minha caixinha de conspirações junto com a minha descrença no daltonismo, porque não é possível que alguém não sabe verde. Não é possível. Não saber verde. O cara não aprendeu verde. O cara não aprendeu vermelho, Dudu. É incabível, pra mim, inaceitável. Bom, Eu vou contar até vermelho. Aí o Dalton fala: o que é vermelho, bicho? que isso? Não existe isso. O Não cara fica parado existe. no semáforo pra sempre, Dudu. Não faz sentido. Não faz sentido. Então você que está ouvindo, por favor, engaje. O Uruguai é um não país. Nada acontece no Uruguai. Desde que o Amaury Júnior, olha só, segue a linha. O Amaury Júnior parou de falar do Conrad, você não escuta mais falar nada do Uruguai. Aí apareceu o Mujica. O Mujica foi embora, infelizmente. Tentaram atrelar a maconha ao Uruguai, mas ela já voltou pra Jamaica. Já voltou pra Jamaica sim, ó. E agora só Luiz Soares sustenta o Uruguai. Porque nem o Arrascaeta é uruguaio mais. Bem Pode, observado. pode. E Pode eu prestar atenção. estou saudável com minhas duas clavículas 100% saudáveis. Bom, hashtag Ameba Personality, lá pergunta da semana. Você ouviu falar do Uruguai nos últimos meses? Você coloca aí nos comentários também, nos comentários pra gente ler na semana que vem. Muito obrigado, Dudu. Muito obrigado. Eu vim aqui só pra falar do Uruguai. Correto. Aliás, do não país. Do não Uruguai. Olha, pensa comigo. O Peru. Tem informações do Peru? Tem. Bolívia. Super informação. Tem o Miguelito. Exato. Você vai pra Bolívia, você não respira. Você sabe. Não tem ar, rarefeito. Colômbia. Todos os cartéis, né? Coisa boa. Cartagena, né? Venezuela. Tinha o Maduro. Colômbia tem a Shakira. Tava ali. Shakira. Vem aqui Pois é, agora. entendeu? A gente sabe da Colômbia. O Uruguai, ele está no mesmo patamar de Guianas, de Suriname. Paramaribo, Suriname. Cara, Suriname Né? não existe. Suriname realmente... Eu só conheço um cara do Suriname que é o Medeiros do Galo Frito. E quando ele falecer, o Suriname também deve acabar. Eu conheço o Sidorf, que recusou ser do Suriname e foi pra Holanda. Exato. Uma galera da Holanda fez isso. Pois é, pra você ver. É isso, gente. Beijo, queijo, fiquem com Deus e até semana que vem pra mais um Peladranet Alegria. Alegria, gente. Um beijo. Informações importantes aqui. Não dá pra negar. Esse Uruguai é muito bom, cara. Gostei muito, cara. Nosso
Chegamos, Testosterinha, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? E é isso aí, Vitor. Agora é hora da gente mandar um abraço pra galera que colaborou com R$20 ou mais no mês passado, que foi abril de 2026. É isso aí, Testosta, e assim como semana passada, assim como mês passado, aliás, semana passada também, eu vou mandar abraço com a minha voz, porque são 132 nomes, a gente ainda estava em campanha pra ajudar o Gabuzinho, então eu quero agradecer pessoalmente a cada uma dessas pessoas. Vou falar o nome das que colaboraram com 20 ou mais, mas cada um de vocês que colaborou com qualquer valor, sintam-se abraçados, porque, cara, realmente, vocês, puta, nunca vou ter condição de agradecer vocês o suficiente pela ajuda que vocês deram pra salvar a vida do meu cachorro. E a gente salvou a vida dele, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo. Vocês me deram mais dias de vida com o meu cachorro e eu nunca, jamais vou ser capaz de agradecer vocês o suficiente por isso. Então, muito, muito obrigado. Manda bala, Vitor. Manda os abraços pra galera aí. Abração por Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Anderson Pires, André Luiz Rufino, Antonino Firmino da Silva Neto, Arthur Meister Vistuba, Beatriz Rodrigues, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Palhares de Leno, Daniel Pandelô Correia, Danilo da Silva Pereira, Débora Mazeto, Eduardo Camacho Pellegrini, Eduardo Guzmão, Elisnei Menezes de Oliveira, Emerson Henrique Azevedo, Evilásio Costa Júnior, Fábio Simões, Felipe Brasil, Felipe de Amorim Prestes, Felipe Santos Araújo, Gabriel Friso, Gabriel Leconte, Gabriel Lopes dos Santos, Jorge Alfradique, Guilherme de Paula Rúbio, Guilherme Francisco Souza Silva, Guilherme Pereira Mendes, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Henrique Rossini, Ian Campelo da Silva, Jailson Gomes, João Neto, João Pedro Macarete, Josué Ervino, Cássio Loner Prado, Leonardo Marafiotti, Lorenzo Pavão, Luan Henrique da Silva, Luca Viana, Lucas Guide Gonçalves, Beringer Borg, Lucas Macedo da Silva, Luiz Gustavo Moser, Marcelo São Martinho Cabral, Márcio Leandro Lima dos Santos, Marco Lacerda Rezende, Mariana Feitosa, Mário Peixoto, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra Lucas Bittencourt, Odair Braz Júnior, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Toneto Lopes, Pedro Marcelo Rocha Gomes, Peterson Veloso, Rafael Manente, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Pini Bubinique, Rodolfo Klepp de Carvalho, Thomas Rodrigues, Vander Carlos Ribeiro Villanova, Vanessa R. Neves Carneiro, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vinícius Veríssimo Lopes, Vitor Flauzino, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago, Wesley Anselmo de Medeiros Souza, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Bruno Macedo, Daniel Moreira, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Vitor Rodrigues, Luiz Estrina, Albert José, Ian Andrade, Frederico Sguelia da Rocha, Cristian da Silva, Lucas Penetra, Lucas Ufofo, Lucas Bessa, Pedro Luiz de Almeida, Rafael da Silva Bernabé, Rafael Bogatski Costa, Rafael de Souza, Thiago Goncalves, Luca Rodrigues Ramalho Silva, Bruno Vieira Silva, Álvaro Modesto, Ana Larissa Mota, Prado Ribeiro, André Meira Chaves, Cristiane Cardoso, Avólio Gomes, Felipe Artemio, Gabriel Falsetti, Ferrari Martins, Gabriel Junqueira Pereira, Violin e Silva, Gabriel Vitor Ribeiro, Henrique Specian Leite, Felipe Tenório Barbosa, Tatiane Oliveira Ferreira, Ítalo Rossi Lucas, Maicon Feldhaus, José Bonvino Carvalho Neto, Listen to Your Heart, Ana Paula Brandão Alves, Armando Galene, Bruno Almeida, Fabiano Agostinho Pereira, Lucas Chastre Zacari, Luiz Felipe Petri, Renan Felipe Dillenburg, Vinícius de Almeida Chiconato, Júlia Pierre Figueiredo, olha a Júlia aí, pô, Eduardo Guzmão, Abigail, Henrique Zani Ceballos, Isabelle Zácara, Leonardo Lacmanete, Luiz Mário Rosa, Marco Antônio Mariotti Picon, Pedro Laura, Rodrigo Sarmento, Thaís Cristine Cavalcante, Thiago Lara da Rocha, Vitor Rogério Coelho da Silva, Vitor de Almeida Flauzino e Jéssica Magalhães. E é isso aí, Vitor. Muito obrigado pelas colaborações de todo mundo, né? De todo mundo, em especial pra galera de R$20 ou mais, no mês passado, abril de 2026. Obrigado por ajudarem no motivo principal que eu tava nesses meses todos pra arrecadar uma grana. E obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Valeu, tamo junto. Grande beijo pra vocês, que Deus abençoe sempre vocês e a família de vocês. Eu vou ser pra sempre grato por tudo que vocês fizeram por mim. E espero contar com vocês aqui pra serem ouvintes gabu daqui pra frente, pra gravarem comigo. Venham, colaborem com R$300 e venham, entrem pra fila que tá lá em peladranet.com.br pra gravarem conosco aqui também. Beijão, alegria, valeu, muito obrigado, gente, de coração. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show! Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil! Uou, e aí, turma, beleza? Beleza.
Ó o meu beatbox, Tessutinha. Pipiu, piu, pipiu, piu, piu. O que você achou? Gostou? Gostei. Tá vendo? Sabia que ele ia Foi bom, gostar. né? Bom. Foi bom. Bom. Então o primeiro a jogar hoje é você, Dudu. Tá bom, eu, você e o Fernandinho beatbox. Pô, o segundo é o Vidani. Já ia falar o terceiro, né? Porque o segundo seria o Fernandinho Beatbox, ele quase Ô, se Testosta, eu confundiu. lembrei do bagulho que eu vivi esse dia, eu lembrei de você. Ah, Sabe quem eu encontrei no Crispy Creme da Avenida Bandeirantes? Ah, não. O download da Malhação. Sério? Sério? caraca! Eu sei porque você era fã do download. Eu sempre fui fã do download. Na época eu tinha 8 aninhos, tava assistindo Malhação. E era tão bom, Dudu. E Saudades. ele fazia o do download de Sandy Júnior também. É mesmo? Cheguei falando, e aí, download, beleza? Ele falou, pô, mas já fiz 20 papéis depois. Vai falar download. Você, pra mim, é o download da Malhação do Sandy Júnior download. Entendeu? Gostoso E o download demais. baita caro o download, viu? Gente boa. Santisteban. Gente Você boa, download. comeu a rosca junto com o download, Dudu? Comi a rosca quentinha junto com o download. Uma delícia. Que delícia. A rosca A gente cremosa. abaixou tudo lá, hein? A rosca cremosa de download foi assunto aqui também. Eu perguntei se ele tava usando Wi-Fi, porque agora a internet é mais rápida do que na época dele. Pô, show demais. Então vamos aqui, rodando a primeira roleta pra categoria do hoje. Eu quero um tipo de madeira sem a letra O. Vai, Dudu. quê? Tipo de quê? madeira. Madeira? É. Carvalho. Boa, tem O. Errou. Quê? Carvalho! E tem ó, Ah, pô. pô, eu pensei que começava com O, bicho. Não, não Desculpa. pode ter erro. Vai, Vidani. Puta, Jacarandá. puta merda. Garote. Parabéns, Vidani. Venceu de primeira. Garoteei demais. Ficou pensando na rosca do download aí, deu nisso, mano. Pô, o download me atrapalhou demais. Meu download eu não baixei as suas informações. Ai, faltou velocidade na Pô. pesquisa. Puta, me senti muito burro agora, cara. Me senti morador do... Que isso, que absurdo, cara. Olha, eu vou ter que bipar essa frase sua aí em respeito, que a piada era legal lá. Aqui não ficou legal, não. Ninguém mora no... Ó, você que diga isso. Então, beijo, queijo, galera. Até o programa que vem. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Todo respeito ao... Adoro. Sua mãe vai lá bastante, na verdade. Vai pra pum. Olha lá, ela vai no corre! Sua mãe suspeita todo o PIB, meu. Minha amiga! Vai, minha mãe. Vamos. É bom demais. Meu amigo! Que delícia! Bom demais.